Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Luz Eterna. Vamos, antes de iniciar a explanação, vamos fazer uma pequena prece. Nos concentrando, nos sintonizando aos espíritos desta casa, aos orientadores espirituais desta casa, no sentido de trazer muita serenidade, muita paz, abrir nossas mentes, nossos corações, no sentido de absorvermos, além dos fluidos espirituais da casa, também algum pouco conhecimento a mais desta belíssima doutrina que nos traz nossa ascensão espiritual, nosso crescimento espiritual, tornando-nos moralmente melhores, sendo a paz dentro do nosso convívio, transmitindo essa paz para aqueles que nos rodeiam. Que assim seja. Nos foi passado pela assessoria doutrinária o tema do me passaram, autoconhecimento e evolução. Eu, como biólogo que sou, quando vi evolução, vai me ver, opa, mas não é a evolução do homem, a evolução animal, a evolução darwinista, né, do Charles Darwin. Mas aqui nós vamos tratar da evolução espiritual. E também falar um pouco da evolução dos planetas, né? Então, a importância do autoconhecimento para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E nós vamos para essa mensagem do pai da psicanálise, né, que é o Sigmund Freud. Então, Freud tem uma frase muito bonita, né, muito profunda, e essa frase, para aqueles que me têm no WhatsApp, já sabem também que há mais de 6 anos eu tenho ela no meu perfil. Eu tenho o perfil lá que tem a fotografia e tem uma frase. E eu coloquei, só o conhecimento traz o poder. Porque eu acho que essa frase, ela impactou muito a mim, e nós temos que ter uma ideia dela como algo muito maior. Porque inicialmente, quando eu li a primeira vez essa frase, me veio à mente um lado materialista. Só o conhecimento traz o poder monetário, será? E daí nós podemos imaginar assim, pensem todos aqui passarem por essa situação e prestarem concurso, quer seja vestibular, concurso público, né? E você teve que estudar muito. Então, só o conhecimento ali, naquele caso, iria trazer o poder de você entrar numa universidade, ou passar num exame público, né, num órgão público. Então, ali, o conhecimento traria o poder. Aí você cresce, né, mais adulto, vai casar, conhece um namorado, uma namorada, e você tem que mostrar que você se interessou por ela. Então você tem que conhecer a ela ou a ele, você tem de conhecer a família, você tem que conhecer como trabalhar aquela nova família,
que vai lhe acolher. Só o conhecimento traz o poder para você desposar essa pessoa. Então, de novo, o conhecimento traz o poder. E assim vai. Se nós imaginarmos, chegando aí numa terceira idade, vamos pegar, né? Você começa a indagar a si mesmo: de onde eu vim? Por que estou aqui? Para onde vou? O que vai acontecer comigo? Já estou estabilizado? Ou às vezes aposentado? E você começa a indagar. E agora já é o conhecimento do lado religioso ou do lado espiritual. Então, quanto mais você obter de conhecimento nesse âmbito espiritual, melhor. De novo, está aí, Freud, só o conhecimento traz o poder. Entendeu? Então, a ideia é exatamente essa, para que nós tenhamos um conhecimento de nós mesmos. Você veja, só eu dei 3 exemplos, que são inúmeros. E isso está ocorrendo diariamente, quando você aprende algo novo, traz alguma coisa melhor. Até o aspecto moral, como eu citei anteriormente, também é importante, né? A atitude que você tem. Em relação ao autoconhecimento, daí vamos já entrando no livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos, aquela figura ali é até interessante, porque, cabe aqui ressaltar, agora existem algumas edições, tanto da Nova Visão quanto da FEB, que tem letras maiores. Então, quem tem dificuldade de ler, agora tem o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu acredito que o livro dos Médios também. Né? Os 2 primeiros que eu citei, com certeza, já tem letras gigantes, letras grandes. Então, muito mais fácil de ler. Né? Eu comprei né? Não que eu precise, mas é interessante. Começa a ver que é bem mais fácil. Então, essa opção aí. Mas voltando ao nosso autoconhecimento, na questão 919 do Livro dos Espíritos, é indagado para a pleiade de espíritos qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal. E a resposta dos espíritos foi muito interessante. Um sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Isso é autoconhecimento. De onde veio isso? Então vamos nos remeter lá a um passado bem mais distante, 400 anos antes de Cristo, 400, 500 anos antes de Cristo, numa cidade chamada Delfos, na Grécia. E essa cidade ficava aqui, essa figura, a cidade ficaria aqui embaixo, assim, e subindo o morro, você tem o oráculo de Delfos. O que é o oráculo de Delfos? Então, havia uma construção gigantesca, um palácio praticamente, né, na metade do morro, e ali eram atendidos aqueles que necessitavam queriam prever, muitas vezes, guerras futuras. Imperadores foram até o oráculo de Delfos para obter informações sobre suas empreitadas para conquistar outros países. Vários passaram por lá para saber se iria dar certo uma determinada batalha, uma determinada invasão. Procuravam quem? Procuravam a pitonisa. E a pitonisa, mulher, vocês vejam a importância das mulheres, não é? A pitonisa dava a recomendação de um futuro, uma recomendação sobre o que ele poderia melhorar. Uma das principais se chamava Sibila.
uma pitonisa, uma das mais conhecidas. Essa gravura que ali está é a única gravura daquela época, em torno de 400, 500 a.C. Então a única figura que se tem da pitonisa é essa, ela sentada, recebendo um indivíduo ali e fazendo as suas orações, suas recomendações. Segundo diziam, a pitonisa era o cruzamento de um homem na terra com um Deus, do homem com Deus. Então ela viria dessa concepção tão importante que era considerada. Né? E lembrando que na Grécia Antiga ela era politeísta, então tinha vários deuses. Então o oráculo de Delfos, aquela construção que hoje ainda resta, essas ruínas ali, se vocês verem, né, tem várias colunas ainda em pé. E segundo informações, em duas dessas colunas, na entrada, havia um arco, e nesse arco estava escrito: conhece-te a ti mesmo. Essa é uma das histórias. A outra cita que Sócrates, né, esse senhor que viveu de 470 a 399 a.C., ele que teria dito isso. Tá? Então fica, ou tinha lá no oráculo já, ou ele criou essa frase. Mas com certeza esse complemento da frase é do Sócrates. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses. Olha o politeísmo. Porque se o que procura não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar algum. Então, primeiro você tem que procurar dentro de ti. Né? Na questão 919 do Livro dos Espíritos, foi indagado para os espíritos compreendermos toda essa sabedoria dessa máxima, que é o conhece a ti mesmo. Mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Como? Qual o meio de chegar a isso? Então Kardec pergunta para o espírito: qual o meio? Como que eu posso chegar a isso? Conhecer a si mesmo. E a resposta é muito interessante, porque veio de um santo, que foi Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele viveu entre 400 a 500 depois de Cristo. 400 a 500 depois de Cristo. E ele se manifesta em várias obras de Allan Kardec, como o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele se manifesta e dá respostas. E essa aqui é uma das respostas do espírito de Santo Agostinho, e dada lá em 1861. Só lembrando, ele viveu lá em torno de 500 depois de Cristo. 1300 anos depois, ele se manifesta. E a resposta dele: como conhecer a ti mesmo? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista tudo aquilo que havia feito. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Uma coisa muito simples, e muitos dos senhores e senhoras aqui fazem, claro, mas vamos tentar fazer um pouco mais. Você chega à noite, não precisa ser quando vai dormir, né? Mas no final do dia, ou pode ser lá já deitado, você começa a pensar tudo aquilo que fez de bom, tudo aquilo que aconteceu de mal também. Puxa, eu não posso mais fazer isso, porque eu tenho que mudar. Mas eu fiz alguma coisa muito boa. Por que eu não faço mais vezes isso? Isso fez bem para mim, eu posso aplicar aqui com o meu vizinho, eu estou brigado com ele, com aquele tio que não me recebe, vou tentar me aproximar com ele através dessa. Então começa a rememorar o que você fez de bom e começa a aplicar em outras situações.
Então, uma mensagem muito interessante, né, do Santo Agostinho, para você começar a desenvolver essa melhora. Os pitagóricos eram uma escola, né, escola pitagórica, também, que foi lá em torno de 500 antes de Cristo. A época lá do Sócrates, do Oráculo, antes até, um pouco antes. E eles acreditavam piamente na reencarnação. E estabeleciam que era necessário viver essa vida material para atingir a purificação e o aperfeiçoamento da alma. A vida corpórea era um meio de adquirir conhecimento para atingir os estágios maiores de desenvolvimento. Então, sucessivas reencarnações que vão trazendo mais conhecimento. E é exatamente o que a doutrina espírita nos traz. São novas encarnações, novos conhecimentos. Hoje você é muito melhor do que na encarnação anterior. A tua próxima encarnação vai ser melhor ainda. Estamos evoluindo cada vez mais. O espírito, cada vez, ele nunca regride. Ele nunca evolui, ele sempre evolui, sempre melhorando, né? Então, as encarnações sucessivas aí. E esse processo de autoconhecimento, ele precisa ter principalmente 3 pontos, que é a disciplina, o estudo e a reflexão. E tudo isso nos é dado muito claramente pela doutrina espírita, né? Então você se autoconhece estudando o próprio Espiritismo. Isso é muito claro. E está lá Allan Kardec. Assim, a evolução dos espíritos. Então foi perguntado na questão 115 do Livro dos Espíritos, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E olha, isso é muito importante também. Deus criou todos nós, espíritos simples e ignorantes. Isso é, sem saber, a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Continuando, passando pelas provas que Deus lhes impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e, olha que interessante, chegam mais depressa ao seu destino final. Outros só a suportam, murmurando, reclamando, e assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, muitas vezes você reclama: o que aconteceu comigo? Como é que fui perder o emprego? Como é que o cônjuge se separou de mim? Por que aconteceu isso? Por que um filho meu está com uma doença tão grave? Por que eu estou passando por isso? Tudo é aprendizado, pessoal. Temos que passar pelas dificuldades, porque nós estamos num planeta de provas. Então, é necessário passar por isso. Faz parte da evolução do nosso espírito. Então, temos que passar por isso. A perda de um filho, né? Como é difícil para um pai, para uma mãe, né? No livro Evolução em Dois Mundos, Chico Xavier, através do espírito André Luiz, ele faz uma citação também interessante sobre a evolução espiritual. O espírito, através do nascimento e morte da forma, sofre constantes modificações nos 2 planos em que se manifesta: plano material, plano espiritual. Razão pela qual variados elos da evolução fogem à pesquisa dos naturalistas. Então é muito difícil quando a gente lê Leon Denis. Leon Denis foi um grande escritor espírita.
Alguns consideram o segundo, depois de Kardec. Tem obras fantásticas, muito difíceis até de ler, né? Leon Denis. Mas ele coloca que nós vamos evoluindo e desde os minerais, os cristais, passando pelas plantas, passando pelo reino animal e chegando ao final lá no reino hominal, no homem. Então, estamos tendo que passar por tudo isso. E por isso, tantas reencarnações sucessivas, né, que passamos. Os planetas, do mesmo modo, estão tendo uma evolução constante. Então, estão progredindo, estão melhorando. Começa lá com os mundos primitivos. Essa aqui é uma classificação que ficou muito comum no meio espírita, mas a gente tem que entender que existem, entre cada um, existem outros mundos que estão passando, que estão caminhando no meio ali, nessa transição, né? Mas basicamente seriam esses 5. O mundo primitivo, que vai evoluir para o mundo de expiação e provas, que vai para o mundo de regeneração, mundos felizes e mundos angelicais, divinos, puros, né? Lá em cima. Então nós vamos passando gradativamente. E nós estamos nesse aqui ainda, mundo de expiação e provas. E esses mundos, eles vão gradativamente, o espírito, quando num planeta cessa a possibilidade da aquisição de experiências fundamentais para a percepção das leis de Deus, o espírito passa a reencarnar em mundos mais adiantados. Então ele vai gradativamente evoluindo aí nesse caminho. Começa lá os mundos primitivos, onde a força é a força bruta. O que acontece ali? É a lei, vamos chamar assim, a lei da selva. Se você não matar, você morre. Então, procure incessante pela alimentação. Vamos colocar lá, quase o que a gente conhece como homens das cavernas. Então, ele tinha que lutar, grupos distintos lutando entre si, começando a conquistar territórios. Depois vai evoluir para a agricultura, começar a pecuária, mas isso leva muito tempo. Então, o mundo primitivo, e tem vários mundos que estão passando, são mundos primitivos, né? Onde o espírito vai ter que começar lá numa luta incessante da sobrevivência. Depois vem os mundos de provas e expiações, e nós estamos aí, ele ainda é um mundo onde o mal predomina. Por isso tem tanto mal ainda, né? Mas está melhorando muito. E nós vamos ver isso daqui para frente. Daí, passamos ao mundo de regeneração. Então, uma transição onde já não existe aquelas expiações para serem solucionadas. Então, um mundo já bem melhor. Depois, os mundos ditosos ou felizes, onde há predomínio do bem. Aqui tinha predomínio do mal, aqui já é predomínio do bem. E por último, aqueles mundos angelicais, celestes, divinos, né? Onde são espíritos muito depurados. E a Terra está lá, no mundo um dos mundos de expiação e provas. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, escreve que é a razão porque aí vive o homem, abraços com tantas misérias, lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Olha que classificação pesada. E essa é a nossa terra. Então, na verdade, nós estamos, e volto a falar, estamos sofrendo, estamos passando por dificuldades muitas vezes, porque é necessário, porque nós estamos nesse estágio de evolução. Estamos começando ainda, né? Mas vamos melhorando cada vez mais. Na questão 173 do Livro dos Espíritos, é indagado: a cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro?
já vai evoluindo, vai sair da Terra e já vai para um outro mundo melhor, um pouco melhor? Ou pode ter muitas existências no mesmo globo? E a resposta é que pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. E realmente, essas muitas vezes, são dezenas, são centenas de vezes que nós vamos estar passando, no caso da Terra. Estamos passando, nossos parentes, familiares que já se foram vão reencarnar. É muito comum a reencarnação dentro daquela mesma família, né? Muitas vezes para você está em débito com pessoas daquela família, então você tem que voltar naquela mesma família, né? Para que se resolva aquilo que ficou para ser expiado consigo, né? Expiação. Na questão 174, continuando o livro dos Espíritos, tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? É preciso que eu esteja na Terra? E a resposta é não, não necessariamente, né? Mas, se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra, e que talvez até seja pior do que ela. Então, olha que interessante, ele está dizendo aí que você pode voltar para um mundo primitivo até. Mas peraí, você acabou de dizer anteriormente que o espírito não evolui. O espírito não evolui. Mas você, para crescer, o espírito teu para crescer, muitas vezes ele tem que passar por uma dificuldade lá no mundo primitivo. Mas ele já está evoluindo, ele continua evoluindo. Mas ele passa, às vezes, para um mundo onde a dificuldade é grande, para resolver, para aprender, para ter conhecimento, né? Então, o quadro da evolução espiritual seria esse. Esse quadro é muito interessante. O pessoal lá no fundo, talvez não enxerga essas letrinhas, é que é uma imagem pronta já, né? Eu puxei da internet. Mas seria isso aqui, ó, pessoal. Nós começamos simples e ignorantes desse lado. E vamos evoluir espiritualmente até chegar na angelitude. Então, o que esse lado predomina aqui, ó, todo esse lado? A materialidade, ó, o materialismo aí exacerbado. Tem que ter, porque o vizinho tem. Tem que comprar isso, tem que fazer isso para conquistar uma pessoa. A influência da lei de causa e efeito, a ignorância, a irresponsabilidade, o empirismo. O empirismo é a procura pelo... Só vale aquilo que é real, aquilo que eu vejo, aquilo que eu posso tocar. Né? Isso tem muito a ver com as religiões, né? Não é por aí. Foi até citado numa palestra anterior aí, o pagamento das indulgências, né? Você tinha que pagar o real para conseguir entrar no céu. Não é por aí, por que não? Né? Então, o empirismo é isso, só acredito naquilo que eu tenho em mãos, que eu vejo. Do outro lado, o lado de angelitude, então daí nós temos a espiritualidade maior, a influência da lei do amor, o conhecimento, a responsabilidade, a sabedoria. Então, estamos gradativamente evoluindo nesse quadro da evolução espiritual. O Divaldo tem um livro chamado Transição Planetária. Muitos aqui talvez já tenham lido, que é do espírito Manuel Filomeno. E ele fala sobre os mundos em transição, essa transição dos planetas. Vive-se na Terra o momento da grande transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano a mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Então, estamos passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração.
esses livros, tanto Transição Planetária, muitos aqui já leram também Os Exilados da Capela, né? Exilados da Capela é aquele livro que fala sobre uma civilização que veio da constelação de Capela, teria um dos planetas, e espíritos lá que não estavam adiantados, não estavam conseguindo acompanhar, eles vieram habitar a Terra e formando vários povos aqui. Então, esses povos que trouxeram muito conhecimento, povos egípcios, arianos, né? Até aqui mais astecas também, incas, aqui vieram através dos exilados de Capela, vieram para a Terra. Tanto exilados quanto transição planetária, eu colocaria num livro muito melhor, que é A Caminho da Luz. A Caminho da Luz, Chico Xavier, né, escrito também Emmanuel, esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é muito bonito. E ele fala sobre como a Terra foi evoluindo, a nossa Terra, e como essas civilizações foram se formando. E esse livro aqui, ele é muito interessante também, porque ele foi escrito em 1938. Só lembrando, a Segunda Guerra Mundial ocorreu de 1939 a 1945. E esse livro foi escrito antes da guerra. E olhem que interessante, eu vou ler só um início aqui, ó, introdução. Só o primeiro parágrafo da introdução. Enquanto as penosas transições do século XX se anunciam ao tinido sinistro das armas, as forças espirituais se reúnem para as grandes reconstruções do porvir, ou seja, do porvir pós-guerra. Então, um livro escrito 1 ano antes de começar a guerra, e já estava citando os problemas que viriam com a guerra, né? Então é muito interessante. Esse comecinho aqui e daí ele começa a falar sobre as grandes civilizações. Então essa transição está aí, ocorrendo, e nós, como planeta de expiação e provas, vamos passar para planeta de regeneração. Só que não podemos assim, muitos falam, vai ser 2057, já ouviram falar nesse ano, né? Esse ano já foi falado algumas vezes que 2057 seria. Não é, pessoal, né? Vai ser gradativo. Nós já estamos melhorando, né? Tem países em que a vida é muito mais tranquila, que não tem. Às vezes estava lendo agora fugiu, mas se não me engano, Noruega, uma das cidades lá, ela tem um preso na cadeia, Então tem países já que estão numa situação muito melhor. E vai evoluindo gradativamente. E não vai ser assim, a partir do ano 2057, aí passa a ser planeta de regeneração. Não, é gradativo. E será que estamos nos regenerando? Estamos melhorando ou não? Então esse material aqui é muito interessante, porque ele já tem alguns anos. E a primeira vez que eu li, eu guardei. Foi editado pela Gazeta do Povo, um repórter da Gazeta do Povo que colocou isso há 6 anos atrás, aproximadamente. E eu atualizei todos esses 10 fatos que mostram que o planeta está melhorando. Eu atualizei para dados da agora, desse ano, do ano passado. Então vamos ver aí se está realmente um pouco melhor esse nosso mundo de provas e expiações. Primeiro, fazemos menos guerra. Então, se a gente voltar lá, tragédias da Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra matou 40 milhões de pessoas, a Segunda Guerra matou 75 milhões de pessoas. Só em campos de concentração foram mortos mais de 6 milhões de judeus. 6 milhões são mais de 3 Curitibas, pessoal.
Então foram mortos em campos de concentração, de forma crematória, absurdo. Neste momento, 2023, olha aqui, ó, ONU 2023, existem 11 guerras ocorrendo, 11 conflitos não tão grandes. O mais preocupante hoje é a Ucrânia e a Rússia, né? Está dentro desses 11 conflitos que estão em curso. Mas há 30 anos atrás, apenas 30 anos, eram 23. Ou seja, menos da metade de conflitos estão ocorrendo. E cada vez vai diminuir mais. Então está melhorando muito nesse aspecto. O número de armas nucleares em 1986, não é muito tempo, 86, era de mais de 64 mil ogivas nucleares. Hoje, olha que interessante, apenas 12.512. Ou seja, houve uma diminuição, uma queda de 80%. Existem países, regiões da Alemanha Oriental, né? Um médico lá de Foz do Sul que estava comentando isso comigo. Ele foi para lá com a esposa, e daí eles foram visitar um dos grandes parques que tinham sido inaugurados, e daí falaram para ele, aqui embaixo era um depósito de ogivas nucleares. Era aqueles silos gigantescos subterrâneos em que o foguete ficava, aguardando alguém apertar o botão vermelho. Graças a Deus não ocorreu. Então hoje é um parque, né? Crianças brincando, flores. Então esse é o caminho certo, né? A pobreza diminuiu. Em 1820, na época do Kardec, né? Kardec jovem aqui, 94% das pessoas estavam em extrema pobreza. Olha só, 94%. Hoje são apenas 84%, 8,4%. Como caiu? Tem muita gente ainda na pobreza, mas hoje já é muito, 10 vezes melhor, né? A alimentação, junto com a pobreza, você pode associar, né, também. A quantidade de pessoas passando fome no mundo hoje é de 735 milhões, é gente que não acaba mais. São mais de 3 Brasis aí, né? 735 milhões. Só que esse número caiu já quase 40% desde 1990, 33 anos atrás. Então caiu quase 40%. Então o índice de fome hoje é muito menor. O Brasil, ele está com taxas de produtividade sempre crescendo. Em média, nesses anos de 75 até 2019, a média foi de 3,4% de crescimento por ano. Está sempre produzindo mais. A gente vê, se vai para o litoral, né, cidade de Paranaguá, é caminhão que não acaba mais, levando a nossa produção agrícola, né, para o mundo inteiro. A medicina, então, a medicina é fantástica. Como melhorou? É infinitamente hoje mais saudável você viver numa classe B, tá? A, B, C, D, E. A classe D está lá embaixo. Hoje é muito mais saudável do que você viver como o rei da França no século XV, 1400, 1500. Hoje se vive muito melhor na classe D. Vacinas, cirurgias, transplantes, melhor capacidade de diagnóstico, prevenção de doenças. E a Covid, olha o exemplo maior que nós tivemos. Perdemos muitos amigos, né? Muitas pessoas se foram por causa da Covid, mas o desenvolvimento da vacina foi em tempo recorde. Normalmente uma vacina leva 10 anos. Normalmente, em torno de 10 anos para desenvolver uma vacina. Com a Covid, foi desenvolvido em 10 meses. Então, a corrida atrás de uma solução para essa grande pandemia. E vem outras por aí.
O cara que eu gosto de ler é o Bill Gates, né? Bill Gates previu que o grande problema da humanidade vai ser problemas com bactérias e com vírus. Esse vai ser uma grande... ainda nós vamos passar algumas outras vezes. Já passamos o Covid, mas vem outros problemas. Mas a medicina está evoluindo, né? Aqui, ó, pessoal, a expectativa de vida hoje no mundo é de 73,4 anos, 73 anos. No Brasil já é melhor do que do mundo. No Brasil é de 76 anos. Tá? Dados também de agora, 2023. Mas em 1960, aí, ó, eu já tinha, não vou falar a idade, eu já tinha nascido há algum tempo ali. Tá? Era só de 52 anos. A expectativa é 52. Hoje já é de 76. Então melhorou muito. A rotina é muito mais confortável. Fim de semana no século XIX. Século XIX. Cento e tantos anos atrás. Século XIX, trabalhava-se 66 horas por semana. 66 horas. Hoje trabalha-se 40. Né? O meu pai, eu me lembro, o pai trabalhava sábado. Chegava em casa 2, 3 horas da tarde. Ele retornava. Aí só tinha domingo, segundo já pegava. Né? Não era 66, mas fazia bem mais do que hoje se trabalha. E futuramente, já existem. Esses dias eu vi uma empresa chamada Doutoralha. Né? Doutoralha está estudando passar para os 32 anos. 32 horas semanais. Desculpa. 32 horas semanais. Então vai tirar mais um dia da semana. Pensou, Ricardo? Sexta-feira, ou segundo, já lembra. Então estamos melhorando muito a nossa rotina de trabalho. A energia elétrica, olha aqui, ó, em 1990, quase 30 pessoas não tinham luz elétrica em casa. Quase 30 pessoas, pouco tempo, 90. Hoje, apenas 9% do mundo não tem acesso à energia elétrica. Isso é mundo. É a África, inclusive. A África, todos aqueles problemas lá, mas já está chegando, né? Agora a energia solar está tornando mais fácil ainda o acesso à energia elétrica. Comunicações, isso aí então é fantástico, né? As comunicações. Hoje você fala com o mundo inteiro instantaneamente. Em 63, olha, estou falando de 60 anos atrás, que ele fala aqui, já estava até estudando já. 63, uma pessoa comum usava ainda mapas, às vezes tinha que usar até bússola, ouvia o rádio AM, amplitude modulada, né? É isso, Alves? Não, porque você é conhecedor, não por causa da idade. Mas amplitude modulada. É isso. Aí se ligava o rádio, estava escutando, de repente começava a aprontar uma chuva e vinha uma trovoada, aquele rádio. Lembram disso? Os mais antigos lembram disso. Então dava toda aquela descarga, você tinha que desligar o rádio porque não dava nem para ouvir. Ele ficava toda hora dando aquelas rajadas. Né? Daí veio a frequência modulada, que já não tem mais esse problema. Para fazer ligações de longa distância, precisava pedir ajuda a uma telefonista. Se queria ligar para São Paulo, se ligava para o telefonista, olha, preciso falar com o número tal, São Paulo. São Paulo, o senhor aguarde um momento, ou eu já lhe retorno. Passava um tempo, ela retornava. Ó senhor, estou completando sua ligação com o fulano de tal, São Paulo. Então eu tinha que passar pela telefonista, todo aquele... E caro, extremamente caro. 6, 8 horas esperando. Né? Muitos aqui pegaram os orelhões. Hoje tem muito pouco ainda aqui em Curitiba. Mas eu me lembro, a gente ia para o litoral, tem que ficar na fila. Né?
fila para você fazer uma descarga telefônica. E vai por aí afora. Os transportes evoluíram muito também. Veículos, então, em 1919, problema de você bater um carro era acidente e machucado, feio. Eu me lembro do meu pai. O pai comprou um Ford, o segundo carro dele, acho que o terceiro carro dele. Foi um Ford 1948, era importado. E o pai permitia eu subir e pular em cima do carro, descalço. Se subisse com um sapato, um tênis, alguma coisa, não tinha jeito nenhum, mas descalço, ele deixava a gente passar por cima do carro. De tão duro, você podia pular, não acontecia nada. Mas esse era o grande problema dos veículos, porque ele não amassava. Então, no caso de uma batida, o coitado do motorista sofria todas as consequências também dentro dos passageiros por causa disso. O motor entrava para dentro do carro. Hoje não. Os motores hoje, no caso de uma batida, eles vão para baixo do carro. Né? Eles têm um sistema já que o motor é jogado para baixo e o cockpit ali onde ficam as pessoas não acontece nada. Antigamente a vara de direção gravava muitas vezes o coitado do motorista numa batida. Né? Então evoluiu muito. Segurança dos aviões aumentou também. Hoje, uma vítima a cada 16 milhões de voos vai ter uma vítima. Né? Poluição. Poluição é menor em parte. Mas hoje aplica-se 50 vezes mais recursos no combate à poluição do que há 10 anos atrás. Então evoluiu em muito. E vai evoluir cada vez mais. Hoje ainda a poluição mata muita gente. De novo aí, são mais de 3 Curitibas que morrem por ano devido à poluição atmosférica. Cidades da China, vocês já viram isso? Tem que usar constantemente usando máscaras para diminuir um pouco os problemas da poluição atmosférica. Aí, Sidney, coloquei hoje à tarde ali e falei, tá vindo os carros elétricos, vai diminuir muito a poluição. Daí 2 pessoas vieram falar para mim, muito mais importante do que o carro elétrico, você que gosta do carro, muito mais do que carro elétrico, são os carros movidos a hidrogênio, células de hidrogênio, né? Que vão está se pesquisando muito. BMW, Toyota, estão fazendo essas pesquisas. 2 pessoas alertaram. Além do carro elétrico, já tem algo melhor ainda. E vai facilitar muito, que é a diminuição, óbvio, da poluição. Né? Não é carro a explosão, é motor elétrico. Estamos mais inteligentes? E muito. Em 1800, voltando lá de novo, 1800, Kardec nasceu em 1804, 1804, então, um pouquinho antes de Kardec nascer, 12,5% só das pessoas sabiam ler e escrever. 12,5%. Hoje, mais de 84%. No Brasil, o analfabetismo já é de apenas 5,6%. Está muito baixo. Então está melhorando muito, inclusive no Brasil. Veja, taxa bastante reduzida. Tem aquele analfabeto funcional. Muitas vezes ele só sabe ler o básico ali e não consegue ainda ter a capacidade de interpretação. Esse ainda existe. E esse fato aqui também é importante alertar. As taxas de crimes violentos. Então, se pegarmos aqui o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, analisa desde 2017 a taxa de assassinatos. Então, 2017, então não muito tempo atrás, aí, 6 anos, 59.128 assassinatos. Em 2022, no ano passado, já reduziu para 40 mil. E o interessante é que em todos esses anos, de 2017 até 2022, só está caindo.
Teve uma alta em 2020 e depois voltou a cair. Então está reduzindo. Então está caindo. Aí vocês vêm e falam, puxa, liga a televisão lá, matou 3, chacina, que é TV, a mídia, ela é alarmista, e muito. Então vamos trocar, muda de canal, não vamos ver essa sangueira aqui, né? Que não podemos consumir essa estatística. Não é tão grande, e está diminuindo, está melhorando, com certeza. Ou seja, esses 10 fatos mostram muito bem. Vivemos hoje num mundo muito melhor. Vocês pegam essas séries que estão passando aí na televisão, mostram, por exemplo, os vikings, né? Invadiam vilas, acabavam com todos, não só os homens, né? Homens, mulheres, crianças, idosos, dizimavam. Né? Era muito violento, algo muito violento. Hoje não se tem mais isso. No interior da África ainda ocorrem algumas coisas muito violentas, mas é claro. Então o mundo nunca esteve tão bem, pessoal. Vamos ser otimistas. Né? Pode melhorar? Claro que pode. E nós fazemos parte dessa melhoria. E para seguir essa melhoria, qual que é? Nós seguimos aquele que, quando foi perguntado no livro dos Espíritos, a pergunta qual o modelo que deve ser seguido, lembram disso? E a resposta foi apenas uma palavra: Jesus. Né? Então, Jesus, seguir a Jesus é um grande projeto, é o melhor projeto de vida. Nunca leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Tenha ele, às vezes, naquele momento difícil, abra ali 1, 2, 3, 4 páginas. Você vai ver, não tem resposta. Né? Ou seja, praticar os ensinamentos de Cristo. Não só para você viver em paz, e isso é muito importante, mas para você transmitir paz junto aos seus. Né? Trazer essa paz no convívio. Então, vamos seguir isso à vista. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, né, cita essa passagem bíblica: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Mas tem que bater a porta. Não pode esperar que caia tudo do céu. Entre aspas. Né? Temos que buscar. Temos que buscar o conhecimento. Né? Temos que pedir. Então temos que correr atrás. Faz parte do nosso crescimento. O Evangelho segundo o Espiritismo, essa passagem é muito interessante, no capítulo 17, sede perfeitos, os bons espíritas, e é citado: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. E foi citado aqui na semana passada, se não me engano, ou retrasado, o palestrante falou que a maior dificuldade dele é no trânsito. E para grande parte de nós, isso também ocorre. Para mim também, nunca me esqueço, isso faz uns 30 anos atrás, né? Eu estava vindo aqui no AU, e o indivíduo veio, o cara simplesmente cortou a minha frente, o rapaz. E ele veio correndo, cortou. Eu fui atrás, metendo a mão na buzina. Aí ele parou. Eu parei do lado, pronto para mostrar minhas más inclinações. Quando ele abriu a janela, ele pegou e falou: meu senhor, o senhor me desculpe, eu estava com pressa e eu fiz uma besteira muito grande, eu cortei a sua frente, por favor, o senhor me desculpe. Nossa, muito mais jovem que eu, na época, era metade da minha idade, pelo menos, me deu uma lição do seu lado.
Caramba, né? E isso continua ocorrendo. Minha filha que está aqui sabe que eu ainda me corto uma frente, eu ainda não melhorou. Então temos que melhorar, temos que correr atrás, né? Difícil. E para isso a reforma íntima. Então, um processo contínuo de conhecimento, de autoconhecimento, e que vai transformar o homem velho, carregado de tendências, erros que estão aí seculares, num homem novo. Essa reforma íntima é um dos meios que vai ajudar muito a efetivar. Ela se baseia também no estudo do Espiritismo. Então, os cursos aqui da casa para aprendizado, nós temos o PPDE e o COEM. São excelentes ferramentas. Por quê? Porque elas dão um regime disciplinar. Eu fiz PPDE 2 vezes. Uma primeira vez comecei, mas daí eu também coincidiu que eu comecei a viajar em todo o interior do Paraná e tive que suspender. Fui até metade e parei. Depois que aposentei, só então que fui fazer o PPDE completo. E depois o COEM. Então são cursos, né? Programa Básico de Doutrina Espírita, PPDE, e o Centro de Orientação e Educação Mente Única. Esse você pode começar em qualquer época, né? 2 vezes por semana, tem de dia e tem à noite, quinta à noite e sexta à tarde. E o COEM, agora o COEM, esse você tem que começar em início de ano. Aí também tem opção de dia e à noite. E quando começar essa reforma, então? Tem que começar agora, quanto antes. Não há mais o que esperar, né? Então o tempo passa, os minutos são preciosos para a gente melhorar. O roteiro seguro é amar ao próximo. E tem uma passagem muito bonita sobre o amar ao próximo como a si mesmo. Num filme que muitos aqui talvez se lembram, A Ponte sobre o Rio Kwai, a Ponte do Rio Kwai, na verdade, e foi um livro, baseado num livro. Na Segunda Guerra Mundial, os japoneses prenderam lá mais de 2.000 soldados ingleses, escoceses, tinham alguns americanos também, por 3 anos em regime de trabalho forçado para construir uma ponte onde passaria um trem que era fundamental no suprimento de material bélico. E ali todas aquelas dificuldades mataram muitos, né? E aplicavam punições terríveis, né? Colocar bambu embaixo da unha e enfiando bambu, deixavam preso em solitárias. E ali 2 cabos tinham a função de capelões ali, daquela turma que estava sofrendo muito, calor tremendo, doenças, né? E daí tem essa passagem que é muito bonita e mostra sobre o amar o próximo como a si mesmo. Procurei a minha alma e não a encontrei. Procurei o Senhor meu Deus e não o vi. Procurei o meu irmão e encontrei os 3. Então os 3 estavam ali. A alma, Deus e o irmão. Eu acho muito bonito uma passagem que mostra sobre que é fundamental o amor ao próximo. Então vamos lá ao nosso lar, onde André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório e precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Então essa questão de céu, purgatório, inferno é da nossa consciência. Não existe, como já foi citado há 2 semanas, quando um dos palestrantes falou sobre o céu e o inferno, no livro, não existe um local que seria o inferno, o purgatório, o céu. Não vamos ficar lá no céu tocando lira, né? Em cima das nuvens. Então isso está
no livro Nosso Lar. Ou seja, só depende de nós, esse autoconhecimento, a consciência de cada um. E podemos transformar essa nossa terra tão bonita, podemos transformar numa terra de muito amor. Né? Ok, pessoal? Que os livros que eu utilizei, e agradeço imensamente a presença de todos. Estou terminando às 21 horas, por isso que eu olho ali, né? Eu estou dentro do horário. Uma boa noite a todos, muito obrigado.